Muito bem, pessoal. Oficialmente, então, boa tarde a todos, tá? Sejam bem-vindos a essa primeira reunião com os ingressantes para 2024-2 nos cursos de mestrado e doutorado da UX. Temos aí, de fazer uma rápida chamada, né? Do doutorado, o Alexandre, acho que não está aí. A Elisa Radice. A Elisa está aí? Tô. Oi, Elisa, está aí. Bruna Lanzarin. Oi, tô aqui. Aí, ótimo. O Franco Oliveira. Oi, Franco, tudo bem? A Bianca Libardi. Oi. Ah, tá aí a Bianca, não tinha visto ela. A Larissa Greco. Oi, professor. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Jocely Andreola. Estou aqui. Tá aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ana Cláudia do Amaral. Aqui. Tá aí também. Então, vamos interromper este compartilhamento. Vamos ver, fazer a chamada do mestrado, né? Acho que são esses aqui, mestrado. A Bianca Carteri. Estou aqui. Walter da Cruz. Estou aqui. Tá aí. Comentar. Alessander Schmitz. Alessandra, está por aí? Acho que não. Stephanie Gomes. Boa tarde. Boa tarde. Aurélio Marques. Oi, estou aqui. Bem. Não sei se David ou Davi Runner do Lago. Não sei se ele conseguiu entrar. A Pascale Miola. Aqui. João Lucas Broca. Aqui. Ana Paula Firmiano. Aqui. Rafael Bertin. Aqui. Brian de Oliveira. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo certo, Álvaro Basso. Caroline Guterres. Oi. Luísa Damasio. Aqui. Carlise de Barba. Matheus Cuba. Melanie Zago. E a Maiara Parisotto. Bom, chamada oficialmente feita, então, né? Então, pelo menos para registrar quem está e quem não está. Bom, pessoal, essa é a nossa conversa, uma conversa que a gente sempre faz com os ingressantes, né? É um primeiro contato de todos os que participaram do processo seletivo, tá? Seja para mestrado, seja para doutorado, tá? Então, conversei com vários de vocês já, e vocês já conversaram várias vezes, talvez, com a Andresa, né? Então, basicamente, a linha de frente aí para os contatos de vocês com o PPGA, né? A gente carinhosamente apelida de PPGA, é o Programa de Pós-Graduação em Administração, mas, na verdade, é o mestrado e doutorado em administração, tá? Então, PPGA é como nós carinhosamente apelidamos pela sigla, né, da unidade, né? Então, eu sou o professor Alex, tá? Para quem não conversou comigo ainda, tá? Eu sou o atual coordenador do mestrado e doutorado, tá? E trabalha diretamente comigo a Andresa, tá? Andresa que está por aí também, né? Então, nós vamos ser as pessoas que mais vocês terão contato nesses próximos meses, principalmente, próximas semanas e próximos meses, né? Um pouco sobre o PPGA, UX, sobre o mestrado e doutorado da UX, tá? Ele iniciou em 2006 com mestrado, né? Em 2010 ele tomou corpo com um doutorado em associação ampla com a PUC, tá? Com a PUC do Rio Grande do Sul, e em 2015 passou-se a ter um doutorado próprio, só UX. Então, mestrado próprio UX desde 2006 e doutorado desde 2015. Tá? Nós atualmente estamos no conceito CAP 5, né, numa escala que vai de 1 a 7, é um conceito muito bom. Atualmente nós temos 70, isso é dinâmico também, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do PPGA, tá? Nós temos 72 alunos de mestrado, 36 de doutorado e 10 no estágio de pós-doutorado, de pós-doutoramento, tá? Então, nós somos hoje na UX o maior programa de pós-graduação, tá? Em quantidade de alunos, tá? Então, só para a gente ter uma noção do tamanho do mestrado e doutorado em administração.
Algumas questões, né, também vocês, muitos de vocês já se informaram sobre as duas linhas de pesquisa que a gente tem, tá? E isso é importante esclarecer, tá? Vocês, no momento que fizeram o projeto, indiferente se foi para mestrado ou para doutorado, vocês alinharam esse projeto de vocês com uma das duas linhas, com a de estratégia e operações, né, ou de inovação e competitividade, tá? Por que essas duas linhas? Porque lá na CAPES, que é o órgão vinculado ao Ministério da Educação, que controla os cursos de estrito sensu, né, as pós-estrito, mestrados e doutorados no Brasil, todos os programas precisam indicar quais são as linhas de pesquisa com as quais trabalham, tá? E no mestrado e doutorado em administração da UX, são essas duas, inovação e competitividade, estratégia e operações. Alguém vai perguntar assim, poxa, professor, eu me inscrevi numa linha, mas assim, ó, eu descobri agora que eu também tenho um viés para outra linha, o meu projeto é de outra linha, inclusive o orientador que eu vou escolher ano que vem, lá pela metade do ano, no segundo semestre, também é da outra linha. Eu posso trocar de linha? Pode, não tem problema nenhum. Tá? O que vai ter que acontecer depois, né, quando vocês de fato chegarem na dissertação ou tese, que vocês estejam na mesma linha de pesquisa do orientador de vocês. Tá? Mas, de momento, vocês sigam, né, na linha que vocês escolheram no momento da inscrição. Tá? Essa situação de poder trocar de linha é esporádica, é eventual. Tá? Isso pode acontecer, mas normalmente não acontece. Vamos ver o que tem mais aqui. Tá? De docentes, de professores. Tá? Então, aqui nós temos todos os professores. No site, acho que não tem a foto de todo mundo, né? Mas nós temos professores das duas linhas de pesquisa, então vocês colocando o olho à esquerda, né, as duas primeiras colunas são os professores da linha de inovação e competitividade, tá? Está por ordem alfabética, evidentemente, né, então está o professor Alex, né, a gente na foto sempre fica mais bonito, né, do que pessoalmente, mas é assim, né, então o professor Alex, do lado dele é a professora Ana, a primeira coluna, professor Alex, professora Cíntia Giacomello, professor Fabiano Larentes, tá? A professora Marta está aparecendo ali, tá? Mas não está mais entre os professores do PPGA, né? Na outra linha, a professora Ana Fachinelli, professor Diego Piazza, professora Janaína Mack, professor Matheus Panisson. Na terceira e quarta colunas estão os professores das linhas de pesquisa de estratégia e operações. Tá? Na terceira coluna, professor Carlos Costa, professor Divanildo Triquez, Gabriel Vidor, Guilherme Bergman. Depois, na quarta coluna, professor Deonir Detoni, tá? Professora Fernanda Lázari, professora Marley Meca e professor Roberto Birque Gonçalves. E depois nós temos os professores visitantes, que eventualmente vêm nos visitar aqui. Então, são professores de outros países, que eventualmente vêm ministrar disciplinas, seminários, mas isso é divulgado oportunamente. Tá? Claro, a gente tem outras colaborações internacionais, mas esses são os que normalmente têm vindo para cá. Bom, uma das questões agora que a gente vai falar é sobre as disciplinas do curso, especificamente com relação à questão de matrículas. Tá? Andresa, tu estás em condições de falar? Como é que tu está aí? Queres explicar isso? Quer Sim, compartilhar? não sei se vocês me escutam bem. Eu te escuto bem. Tá. Então, tá bom. Tu me permite compartilhar? Então, deixa eu interromper aqui, Andresa. Tá. Contigo. Sim, vou só pegar a tela aqui 1 minuto. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Para mim, sim. Para mim, sim. Oi? Aqui para mim também tá ok, tá aparecendo. Então, vamos lá, pessoal. O motivo da reunião é basicamente essa questão da matrícula, né? Eu já mandei, agora finalzinho do dia, um e-mail para vocês com esse documento. Depois confiram, por favor, se vocês receberam. E qualquer dúvida, se alguém não recebeu, me chama no WhatsApp ou dá um toque aqui, que eu confirmo o e-mail. Andresa, tu consegue aumentar um pouquinho? Dar um zoom? Isso aí, melhorou. Melhorou?
Ok. Pessoal, nesse primeiro momento, a nossa matrícula, ela é feita manualmente, porque o período de matrícula normal, ele já passou, então o pessoal já fez e agora é matrícula com vocês apenas, então é esse formulário manual. O que a gente precisa, tá? Nesse formulário, ele vai completo para vocês, ele vai do jeito que eu estou mostrando aqui, para vocês já terem uma noção de qual é o cronograma das disciplinas do próximo semestre, e com base nisso, então, vocês selecionam as disciplinas que têm disponibilidade de fazer. Esse formulário, ele tem as disciplinas obrigatórias do curso de doutorado, as obrigatórias de linha, tanto para doutorado, vai ter de mestrado também, que é a caixinha roxa, e a caixinha amarela são as disciplinas eletivas, que são eletivas para ambos os cursos. Então, ela está bem separadinho, quem é de mestrado seleciona só as de mestrado mais as eletivas, e quem é de doutorado seleciona de doutorado e as eletivas também. Então, o nosso cronograma ele já vem com o nome da disciplina, se ela é uma disciplina eletiva ou uma disciplina obrigatória, as datas em que elas vão ocorrer durante o semestre, o horário, dia da semana, o local, qual é a carga horária e quem é o professor. Aqui onde diz matrícula, é onde vocês precisam especificar se querem se matricular ou não. Então, por exemplo, se tu quiser fazer a disciplina do professor Fabiano Larentes, tu vai selecionar que sim, nas disciplinas que tu quer, né? Em todas elas, enfim, conforme vocês têm disponibilidade. Até para facilitar um pouquinho a vida de vocês, existe um manual do aluno, que hoje depois acho que o Prof. Alex comenta um pouquinho melhor com vocês, mas a gente informa ali direitinho quais são as disciplinas eletivas, não, quais são as disciplinas obrigatórias de curso e obrigatórias de linha, que às vezes o pessoal confunde um pouquinho, mas, por exemplo, assim, a gente sempre costuma ofertar 3 disciplinas obrigatórias por semestre. Então, o aluno, basicamente, ele, para terminar o curso em tempo hábil, ali dentro dos 24 meses, para mestrado, por exemplo, o ideal seria selecionar as 2 disciplinas obrigatórias de curso, que são essas 2 primeiras aqui, e a disciplina específica da de linha, que daí está especificado aqui se ela é de estratégia e operações ou de inovação e competitividade. Questão de matrícula, basicamente, é isso, tá, pessoal? É selecionar a disciplina que vocês querem cursar no próximo semestre. Só que no formulário de matrícula também, a gente tem essa parte aqui de cima, que é onde vocês precisam preencher com o nome completo, depois assinam, claro, a data, e a forma de pagamento, que às vezes o pessoal se assusta um pouquinho, porque já precisa informar qual é a modalidade de pagamento, se vai pagar em 24, 36, se vai pagar no débito, como é que vai fazer, enfim. Então, assim, pessoal, mesmo que vocês tenham a intenção de concorrer a uma bolsa de estudos, vocês inicialmente se matriculam como alunos pagantes. Então, precisa sim informar uma forma de pagamento. No e-mail que eu mandei para vocês, além do formulário de matrícula, tem a precificação do curso. Ali vocês vão dar uma olhadinha, mais ou menos, em qual é a modalidade que vocês desejam e informam aqui nessa parte de forma de pagamento. Depois, vocês têm tempo de negociar, caso queiram pesquisar um desconto. Até março do ano que vem tem chance de trocar a modalidade de pagamento. Só nesse primeiro momento, como a gente já vai quase entrar em férias, agora finalzinho do ano, e a matrícula é feita antes da gente sair de férias, então vocês já precisam informar. Até eu tenho um print aqui das opções de parcelamentos, enfim, dos valores certinhos, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Mas basicamente é isso. O formulário de matrícula vocês preenchem, pode ser digital, pode preencher à mão, depois escaneia, e vocês me enviam até sexta-feira. Se precisar de mais tempo, a gente pode ir conversando, talvez até terça-feira é possível. Mas o ideal é que até sexta vocês já tenham essas disciplinas definidas. Não sei se ficaram com alguma dúvida. Falei muito rápido também. Andresa, deixa eu dar uma reforçada, então. Coloque isso, deixa essas do doutorado, por exemplo, na tela.
Tá. Então, assim, ó, eu sou do doutorado, tá? Sou aluno ingressante no doutorado, tá? No doutorado, as 2 disciplinas obrigatórias que precisam ser escolhidas, tá? São essas 2. Todos os ingressantes do doutorado precisam fazer essas disciplinas. Estudos avançados das organizações e epistemologia e métodos de pesquisa. Ok? Então, essas são as obrigatórias de curso que a gente chama. Além dessas obrigatórias, precisa escolher qual é a obrigatória de linha que está sendo ofertada nesse primeiro semestre, tá? Que é a segunda caixinha, que é ali que a Andresa está mostrando, tá? Então, além daquelas 2 obrigatórias, se você for da linha de inovação e competitividade, precisa fazer estudos avançados em inovação e empreendedorismo, tá? E se você for de estratégia e operações, precisa fazer estudos avançados em estratégias de mercado. Tá? Ou seja, as 2 de cima todos, e as 2 na sequência, né, dependendo da linha. Certo? Bianca, pois não. Volta ali, Andresa, por favor, deixa ali. Oi, prof, eu tô com uma dúvida aqui. Olhando assim pelo nome, eu tenho a impressão, por exemplo, que essa primeira ali, estudos avançados das organizações, eu fiz durante o mestrado. Como é que eu posso ter certeza pelo código, por exemplo, se é a mesma? Conversa com a secretaria, tá? O que acontece? Essas disciplinas, como elas são obrigatórias de doutorado, você tem que, no momento de ter cursado ela, ter pedido autorização ao colegiado para fazer ela. Então, ela precisa estar registrada aí no PPGA, tá, Bianca? Tá, eu vou Mas elas falar são com a Andresa, específicas de doutorado, isso aí, a não ser que você eventualmente tenha feito, né? Então, algumas raras situações temos alunos que fazem essas disciplinas, mas não é comum, tá, Bianca? Eu acho que eu fiz como eletiva no mestrado, mas eu posso confirmar com a Andresa. Com a Andresa ali, por favor. Né? Bianca, Oi. eu acho que você está falando da estudos das organizações. Essa semana mesmo teve um caso de uma aluna que pediu aproveitamento e daí eu disse, olha, não é a mesma disciplina. O nome é muito parecido, mas tem o avançados aqui no meio. Então, a ementa também é diferente. Então, acho que é essa situação. Mas a gente pode olhar separado depois. Isso, vocês verificam depois na secretaria. Quem mais levantou a mão está com o Álvaro Basso aqui. Oi, é uma dúvida nas disciplinas eletivas. Conforme o semestre vai mudando, elas também vão mudando, né? Vocês vão acrescentando ou vocês vão disponibilizando as disciplinas. Como é que funciona nessa parte das eletivas? Ok, Álvaro. As eletivas, tá? Todo semestre elas são remodeladas, não. Elas mudam, tá? Então, para esse semestre, temos essas disciplinas disponíveis. Muito provavelmente, nenhuma delas vai ser ofertada no segundo semestre. Tá? Sim. Muito provavelmente, porque elas trocam. Então, todos os professores, alguns têm disciplinas obrigatórias, mas as eletivas, os professores ofertam de acordo com a disponibilidade. Então, a gente tem uma quantidade X de disciplinas eletivas a ofertar, e a gente faz uma consulta com os professores. Qual que eles gostariam, ou qual que eles irão ministrar no próximo semestre. Tá? Então, essa mudança. As obrigatórias, como o nome já diz, são obrigatórias. As eletivas são, também você precisa fazer. Tá? Nós vamos mandar um manual do aluno para vocês, em que constam todas as disciplinas obrigatórias, e mais a quantidade de eletivas que precisam ser feitas, tá? Para que vocês se organizem. Normalmente, tá? Né? Normalmente, a gente diz assim, deem prioridade às obrigatórias. As eletivas, né, você vai com mais tempo, se organizando, enfim, vai fazendo elas. Mestrado é um pouco mais curto, tá? Você não tem muita flexibilidade, né? Tem que fazer as obrigatórias e, eventualmente, alguma eletiva já acompanhando. Tá? Mas a lógica é essa, Álvaro, sim, tá? As eletivas, as obrigatórias sempre tem uma ordem. Primeiro semestre, segundo semestre, seja para mestrado, seja para doutorado. As eletivas, não. As obrigatórias a gente já está pré-definido, então a gente já tem... estão pré-definidas. Tá. A gente até já sabe quais são as do segundo semestre, só não sabe o dia ainda. Tá. As eletivas, vocês têm, assim, alguma ideia do que pode ser ofertado? Ou, tipo assim, é só quando acabou o semestre? Não, é só a partir da metade do semestre, Álvaro. Tá. Então, tá? Mas, assim, as do próximo semestre já estão na lista que a Andresa mandou para vocês, tá?
Ah, então nos dois, no primeiro ano, então já está meio que tudo pré-definido já, é isso? O primeiro semestre já está amarrado, está Ok. fechado. É esse, tá? Tá. Ok. Beleza. Pascal, você tinha levantado a mão? Oi, para falar que sim, eu tinha levantado a mão, mas aí já meio que deu a resposta ali. Eu ia perguntar quantas disciplinas eletivas nós tínhamos que fazer, mas aí como vai estar no manual ali, depois Isso. a gente Está no olha, manual então. ali, tanto para mestrado quanto para doutorado, tá? Então, tem o nome das disciplinas e a quantidade de créditos que vocês precisam fazer. Então, as obrigatórias são de 3 créditos, tá? As eletivas de 2. Às vezes tem seminário de 1 crédito, então varia muito, né? Então, o aluno normalmente ele joga, ele faz né, por interesse, às vezes por disponibilidade de horário, enfim, então é a escolha, né? Obrigada. Pois não, Walter? Oi, professor, uma dúvida. A gente tem que fazer todas as disciplinas nesse ano? Se a gente, eu sei que ano que vem é muito mais voltado a fazer pesquisa, né? Mas se a gente quiser continuar fazendo alguma outra disciplina, a gente tem essa possibilidade? Como funciona? Isso, é interessante essa pergunta, Walter. O que que acontece? A gente recomenda que, pelo menos, as obrigatórias você faça todas que são ofertadas, que você precisa fazer. Por quê? Porque o mestrado é um pouco mais complicado, porque são 2 anos. Para poder qualificar, que é depois o processo de defesa do projeto, você precisa ter as obrigatórias cursadas. Você pode ter eletivas que você vai fazendo enquanto faz a dissertação, mas as obrigatórias precisam estar cursadas, porque elas vão te dar base de métodos qualitativos, quantitativos, organizações, né, inovação, enfim, tudo que faz base para avançar no curso. Então, se quiser fazer algumas outras disciplinas que achou interessante para o ano que vem, que vai estar mais leve, pode. Que são as Pode. eletivas. Pode, Beleza. as eletivas sim, as obrigatórias precisa ano. fazer agora. Salvo exceções, assim, que alguém diz assim, não, nesse dia eu já tenho marcado, enfim, vai ficar para trás, tem que fazer no que vem, mas aí vai atrasar a qualificação. Tá bom, obrigado. Certo? Andresa, desce ali, por favor, a tese do mestrado. Aqui? Isso, mestrado. Então, pessoal, falamos de doutorado antes. Mestrado. Mestrado precisa obrigatoriamente todo mundo fazer metodologia da pesquisa e administração, tá? E métodos quantitativos de pesquisa. Toda a turma do mestrado. Além dessas obrigatórias, uma obrigatória de linha, pelo menos. Ou estratégia de produção e operações, para quem for da linha de estratégia, e informação e conhecimento organizacional, para quem for da linha de inovação e competitividade. Tá? E as eletivas estão na sequência. A Andresa, desce um pouquinho só para a gente dar uma olhadinha nas eletivas. Aprendizagem organizacional, análise de dados em R, que é uma bem estatística, até, que é software estatístico, estratégia em serviços, economia de empresas e regionalização, teoria das competências, cadeia de suprimentos. Rola um pouquinho, Andresa, por favor, só para ver o que tem ali abaixo. Seminário de Finanças e Economia Internacionais. Então, as eletivas são a escolha. As eletivas são as mesmas para mestrado e doutorado, tá, pessoal? Certo? Ah, mas eu gostaria de fazer a outra obrigatória do mestrado também. Não vai conseguir do mestrado porque tem o choque de horário, tá? Ela vai ofertada no mesmo horário. Mas no outro semestre pode fazer, se tiver interesse em fazer a disciplina como eletiva. Certo? Então, tem essas particularidades. Andresa comentou aí que vocês agora já teriam que escolher uma condição de pagamento, e já vou adiantar o assunto que está na sequência, que é a questão de bolsas. Tá? Historicamente, nos últimos anos, a gente tem conseguido para doutorado entre 3 e 5 bolsas, historicamente. Tá? Então, a gente não sabe quantas virão para o ano que vem. Tá? Então, historicamente, doutorado entre 3 e 5, e mestrado entre 6 e 8, né? Historicamente. Tá? A gente não sabe, porque isso nós vamos ficar sabendo quando? Na última semana de fevereiro, infelizmente. Isso não depende nem de PPGA e nem de UX. Isso depende de CAPES. Tá? Então, o que que acontece? Lá em fevereiro, a CAPES manda um recadinho para a UX lá, nós temos tantas bolsas por mestrado em administração e tantas para doutorado em administração. Tá?
E aí, o que a Pró-Reitoria de Pesquisa faz para nós, PPGA? Distribuam as bolsas, é bom isso, né? Distribuam as bolsas. E as bolsas, elas são distribuídas, ofertadas, na verdade, por ordem de classificação. Então, quando as bolsas são disponibilizadas, o que acontece? Nós publicamos edital, isso é um processo aberto, né? Cada um pode se inscrever, mas, né, a oferta vai ser do melhor classificado em diante. Tá? O melhor não quer bolsa, vai para o próximo, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? Vocês vão se matricular agora, mas vocês não vão fazer nenhum pagamento, porque a cobrança de vocês vai ser gerada lá para março. Tá? Então, assim, ó, enquanto vocês não souberem a questão de bolsa, quem está esperando por bolsa, não vai desembolsar nada de recurso até aquele momento. Tá? O que acontece também muitas vezes, e é uma pergunta, professor, não consegui bolsa, não vou me matricular. Nós temos tido recorrentes casos de bolsas que vêm durante o ano. Né? Então, o que a gente sempre recomenda? Olha, você tem condição de arcar financeiramente com pelo menos meio ano, talvez um pouco mais do curso? Por quê? Quando a bolsa vem, você precisa estar matriculado. Se você deixou de se matricular, você saiu da fila de bolsas. Tá? Então, essa é uma questão assim, bem importante de vocês lembrarem. Tá? Esse ano nós tivemos bolsa em setembro. Né? Alunos que, né, principalmente doutorado, né, foram pagando, enfim, até agosto, em setembro chegou a bolsa. Ou seja, vai ter uma bolsa por mais 3 anos e 3 meses agora. Né? Então, tem essa questão assim que a gente não tem uma gestão, digamos assim, direta sobre isso, né? De quantas bolsas vêm. Tá? Nós tivemos, em 2022, uma situação atípica, que deram 11 bolsas para nós. Todos os alunos do doutorado tiveram bolsa. Então, o Walter disse, bem parcelado até a bolsa daqui a pouco chegar. É isso, né? É o que acontece, tá? Então, esse é o processo. Inclusive, Andresa está confirmada do doutorado ainda para esse ano uma bolsa? Com certeza, porque amanhã é para ir ao ar o edital. Já tem um edital previsto, tá? De uma bolsa que já chegou para a turma de vocês para o ano que vem. Então, provavelmente amanhã estará sendo disponibilizado e a Andresa entra em contato, tá? Sempre que um edital é divulgado, tá? A Andresa entra em contato com todos os alunos, podem ficar tranquilos, ninguém vai ser esquecido, dizendo assim, ó, o edital tá ali, inscreva-se. Tá? Possivelmente, tá? No doutorado, possivelmente vá para o segundo, vai ser a escolher, né? Então, talvez seja... Quem que ficou em segundo lugar, Andresa? A Elisa. Então, talvez a Elisa aí já tenha que decidir alguma coisa essa semana, porque o primeiro colocado do doutorado entrou em contato e disse que passou em outra instituição também. Ele já se matriculou em outra instituição. Então, não sei se a Elisa está aí, muito provavelmente fique a postos, tá, Elisa? Estou já a postos, professor. Muito obrigada. Tá. Pessoal, os 2 tipos de bolsa que a gente costuma receber da CAPES, tá? Uma bolsa taxa, tá? A bolsa taxa é aquela que você recebe exatamente o valor para pagar a tua mensalidade, tá? Com bolsa taxa você pode ter carteira assinada, você pode ter MEI, você pode ser sócio de empresa, você pode ter outra atividade remunerada, não tem problema nenhum, tá? Desde que consiga cumprir pelo menos 2 turnos no PPGA, tá? Além das aulas, ficar 2 turnos aqui no mestrado. Certo? Então, essa é a bolsa tipo taxa. Temos a outra bolsa, que normalmente é mais disputada, que ela é a taxa, ou seja, você não paga e ainda recebe um valor a título de ajuda de custo. Esse tipo de bolsa, elas são ambas para mestrado e doutorado. A bolsa essa integral, que a gente chama, o aluno não pode ter vínculo com carteira assinada, não pode ter MEI, não pode ser dono de empresa, não pode ter atividade remunerada, pelo menos no momento do recebimento dessa bolsa. Tá? Então, essa é uma bolsa que exige que o aluno cumpra pelo menos 4 turnos no PPGA.
2 dias inteiros, ou 4 tardes, ou 4 manhãs, além das aulas. Tá? Walter está perguntando, as duas a gente pode pegar quantas disciplinas quiser ou tem limite? Ah, isso é importante, Walter. Quando você ingressa no mestrado ou doutorado, não tem mínimo de disciplinas a cursar, mas não tem máximo. Tá? Então, você pode fazer quantas disciplinas você quiser fazer na UX, tá? Enquanto estiver vinculado ao mestrado ou ao doutorado. Tá? Então, não tem máximo. Né? Você contrata o pacote mestrado, o pacote doutorado. E você faz disciplinas, seja no PPGA, eventualmente alguém tem interesse em fazer uma disciplina no mestrado em psicologia, né? No mestrado em direito, né? No mestrado em turismo, na engenharia da produção, tem o mesmo peso, vale, tá, gente? Isso está incluso no pacote, você não paga nada a mais. Tá? Então, essa é a questão que a gente também precisa levar em consideração. E, professor, só para tirar uma dúvida nesse ponto que tu falou, essas disciplinas eletivas que a gente tem aqui disponíveis são para o mestrado em administração, né? O que tu acabou de falar. Mestrado e doutorado. Tá, então se eu quiser, tipo, cursar uma disciplina no mestrado de outro curso, eu também tenho possibilidade, é isso? Tem o mesmo peso, porque assim, ó, de mesmo nível ou nível maior, aproveita, tá? Você apenas não pode fazer uma disciplina de especialização de MBA, sim, aí não aproveita, tá? Então, mas qualquer outra disciplina de mestrado ou doutorado vale como eletiva. Então, você só pede aproveitamento depois. Então, no caso, essas que a gente tem ali, que são as em laranjas, aí são de administração. Mas, se eu quiser falar, tipo assim, eu quero saber o que tem no mestrado de psicologia, as eletivas de psicologia. Aí eu posso cursar de psicologia também. Tá, pode, legal. embora a gente recomende pegar sempre a administração, sim, né? Quando é que o aluno tem interesse? Eu estou fazendo uma disciplina de estratégia de recursos humanos, de retenção de funcionários, né, na linha de competitividade, na linha de estratégia. Mas eu precisaria de uma disciplina de gestão de pessoas que não tem no PPGA. Sim. Ou psicologia organizacional, que tem lá na psicologia. Né? São casos bem esporádicos, tá, Álvaro? Tá. Né? A gente sempre recomenda, porque as disciplinas alinhadas com a administração são as eletivas que nós ofertamos. Assim como a gente eventualmente recebe mestrandos e doutorandos de outros cursos que vêm fazer uma disciplina no PPGA. Tá? Então, a situação Eu te pergunto por isso, porque o meu projeto de pesquisa tem bastante a ver com tecnologia e tal, tudo mais, e eu vi que tem uma ou duas ali que é de TI e tal, tudo mais. Mas aí, sim, tranquilo, beleza. Perfeito. Deixa pela ordem, acho que a Luísa levanta a mão. Fale, Luísa. Eu queria saber se essa questão das disciplinas eletivas, eu consigo fazer algumas aqui no campus em Bento? É possível eu adequar, como eu sou daqui? Depois, faz assim, Luísa, depois tu conversa com a Andresa, tá? Liga ali na secretaria e vê se tem alguma que está sendo ofertada em Bento que tu consiga eventualmente fazer. Tá? As obrigatórias não, tá, Luísa? As obrigatórias, sim, são em Caxias, tá? As obrigatórias, sim. Seriam as eletivas mesmo, se eu poderia aproveitar para... Vamos conversar, sim, Luísa. Vamos conversar, tá? Tá, já. Bom, o manual, Andresa, tu vai mandar. Deixa eu voltar aqui com o meu compartilhamento. Prof? Pois não. Desculpa interromper. Depois você olha que tem uma pergunta da Bianca no chat. E eu só queria falar para o pessoal que já está negociando valores de mestrado e doutorado com a Catiane de Bento. Pode permanecer conversando com ela, que no e-mail que eu mandei para vocês eu coloquei um contato aqui de Caxias, mas para quem já está em contato ou com outras pessoas também, podem permanecer com essas mesmas pessoas, não tem problema, tá? Muito bem, deixa eu ver as perguntas aqui. Tu disse que tem da... A última, da Bianca Carteri. Walter, quantas disciplinas tem limite? Bianca, esses 2 turnos do PPGA, como funciona? Bianca, assim, tá? Você precisa se organizar para conseguir dedicar 2 turnos ao PPGA, tá? De atividades internas, seja com o teu orientador, seja nos GTs, que nós vamos falar mais adiante, tá? O que nós temos? Nós temos grupos de trabalho que trabalham com produção científica, com internacionalização,
Então, você se organiza para 2 turnos, né? Se for bolsa tipo taxa, 2 turnos. 2 manhãs, 2 tardes, uma manhã, uma tarde, né? Um vespertino e uma manhã, né? Então, isso é negociável, tá? Mas, assim, ó, quando você assina o termo de compromisso, pelo fato de você receber uma bolsa, que é o governo federal que na verdade, a população que está pagando essa bolsa, né? É uma retribuição, você vai fazer pesquisa em troca disso. Tá? Não sei se ficou esclarecido isso. Sim, perfeito, Alex, ficou sim. A minha dúvida era mais com relação a essa flexibilidade, então é algo que é acertado, negociado depois, então. Exatamente. Normalmente é acertado quando vocês têm um orientador, né, a hora que vocês formalizam a orientação, o orientador sempre tem trabalho para vocês. Tá? Nem que seja no projeto de vocês ou em outro projeto de pesquisa, né? Quem já está passando por isso, quem está indo de mestrado para doutorado, como nós temos aqui, caso do Franco, da Bianca Libardi, já sabem como é o funcionamento disso, né? Que tem atividade, que tem coisa para fazer. Tá? Mais alguma dúvida aqui? Bom, então a Andresa já falou do início do processo de matrícula, então é importante vocês escolherem as disciplinas, se organizem, tá? As obrigatórias, vocês precisam obrigatoriamente, por isso não é obrigatória, se inscreverem, mas as eletivas vocês ainda podem, né, marcar agora, marcar mais adiante, não vai mexer em preço isso, tá? Até o começo das aulas vocês ainda podem fazer inclusões, alterações nessa questão. Mas quanto antes vocês se definirem, melhor, até para que a gente se organize. Tá? Por quê? Porque no mestrado e doutorado talvez seja diferente de outros cursos que vocês tenham feito, tá? Nós temos, sim, disciplinas onde tem todos os alunos de mestrado e todos de doutorado, mas nós temos seguidamente disciplinas com 4, 5, 6, 8 alunos. Mas existe um número mínimo. Se não tiver a quantidade mínima de alunos matriculados, a disciplina é cancelada. Certo? Então, quanto antes vocês conseguirem definir as disciplinas e tudo mais, melhor. Tá? Então, o processo de matrículas, como a Andressa disse, ele é manual, nessa primeira etapa. Tá? Alocação de bolsas, então, também. Importante vocês lembrarem, só concorre a bolsa quem está matriculado. Tá? Então, isso é fundamental. Tem gente que às vezes não se matricula, depois vem bolsa e diz assim, mas eu não me matriculei. Não sei. Você deixa, na hora que você não se matricula, você abre mão da sua colocação no processo seletivo. Tá? Então, isso vocês têm que ter ciência. Certo? Andresa, nos ajude. O Walter está perguntando, precisa ser assinatura digital no documento ou pode ser aquela escaneada? Pode ser digital, sim. Pode ser digital ou a... Isso. Ok. Início das aulas, tá? Também está lá no material que foi para vocês, tá? A gente não inicia junto com a graduação, em função principalmente da questão de bolsas, tá? Nós iniciamos a partir da segunda semana de março. Lembrete 1, teste de proficiência, tá? Alunos de mestrado, até a qualificação, vocês precisarão apresentar o teste de proficiência, né? Que vocês terão que fazer uma prova, né, de proficiência em inglês, espanhol. Andresa, me ajuda as línguas. Francês. Francês. Italiano. Enfim, tá? Até a qualificação, ou seja, até nos primeiros 15 a 18 meses de curso, tá? Então, vocês têm que apresentar essa prova. A UX tem essa prova e todas as instituições de ensino superior que tenham mestrado, doutorado em letras, oferecem essas opções. Pascale, pois não? Oi, prof, fiquei bem feliz, porque o italiano até então vocês estavam na dúvida, no dia que eu conversei com vocês, está valendo, então? Está valendo também. Vale, né, Andresa? Tá bom, então, prof, obrigada. Na verdade, assim, ó, a preferência para o inglês, tá, gente? Por quê? Porque, assim, ó, o que não for português não vai vir em outra língua senão em inglês para vocês lerem, tá? Então, artigos, enfim, esses materiais aí, né, é inglês, tá? Então, a gente tem
Raramente um artigo em italiano, raramente um artigo em alemão, raramente um artigo em francês, raramente algum em russo, tá? Porque assim, é inglês, né, que domina essas questões de publicações. Oi, Elisa. Prof, uma pergunta. A proficiência que a gente fez no mestrado é válida ainda ou tem validade? A Andresa, tu lembra se ela vale para o doutorado ainda? Vale por 5 anos. 5 anos. Porque no doutorado, Elisa, aí são 2 proficiências, né? Tá, então, isso mestrado é uma. segunda. Doutorado tem que fazer uma segunda. Então, se ela for feita nos 5 anos, ela ainda vale, tá, Elisa? Mesmo que ela expire no meio do doutorado? Mesmo que ela expire. Aí, você está expirando ali pelos época de doutorado, não tem problema, tá? Tá. Ela não pode ser de 15 anos atrás, tá? Não. Tá. Obrigada. De nada. Definição de orientador, também a informação vai estar naquele manual de aluno. Tem gente que já sabe hoje quem vai orientar, né? Tem gente que já entra em mestrado ou doutorado sabendo quem vai orientar, mas tem gente que não, né? Então, essa definição precisa acontecer aí entre o 6º mês, 9º mês, 12º mês aí, tá? Não precisa se preocupar com isso hoje ainda, tá? Mas a partir do ano que vem já alinhar orientação. Por quê? Porque quando vocês têm um orientador, isso quer dizer que vocês já vão ter um assunto em mente para a dissertação ou para a tese de vocês. Isso vai facilitar as disciplinas, o andamento das disciplinas e das apresentações de vocês, porque vocês muitas vezes podem direcionar assuntos de pesquisa que vocês têm que fazer nas disciplinas. Ou seja, vocês já adiantam trabalho de pesquisa. Tá? Outras questões, tá? Isso aqui é mais para quando vocês concluírem, né? Mas, assim, ó, no final, quem vai concluir o mestrado tem que submeter o artigo para uma revista Qualizar, que vocês, para quem não está a par, vai estar a par nesse momento, tá? E quem é de doutorado vai precisar publicar pelo menos um artigo durante o doutorado e mais o artigo da sua tese numa revista de Qualis A. E lembrete também, para quem não fez teste AMPAD, né, que colocou lá um termo de compromisso de fazer no primeiro ano, precisa cumprir isso, tá, gente? Então, tem até um ano para fazer o teste AMPAD e entregá-lo na secretaria. Pessoal, dúvidas, comentários, algo que possa ser, ou que necessite hoje ser esclarecido, fiquem bem à vontade, pessoal. Hoje é uma reunião, mas é uma conversa mais para a gente entender as angústias, questões que vocês possam ter. Bianca disse que está tudo bem. Tem a Bianca Carteri, né? Ana Paula, pois não. Oi, uma dúvida ali sobre a questão dessas bolsas que são integrais. Não pode ter nenhum tipo de vínculo empregatício, então. Não pode ser nem sócio de empresa. Não pode ser sócio de empresa, não pode ter MEI e não pode ter carteira assinada. E se no momento que vier a bolsa ajustar essa documentação, tem como? Ou no momento em que vier a bolsa já? Tem como. Teve casos, a não ser que tenha mudado, Andresa, depois pode me corrigir, mas nós tivemos casos de alunos que estavam empregados, a bolsa veio, eles fizeram o desligamento e pegaram a bolsa. Assim, até para não ficar, né, sem nenhuma renda, até ter certeza. Exatamente. Tá. Andresa, me resgate aí, porque a Andresa, essa parte, às vezes me socorro na Andresa, porque a Andresa faz essa parte mais burocrática junto à pró-reitoria. Tá? Continua nessa situação, Andresa? Sim, prof, permanece assim. A gente costuma dar umas 2, 3 semanas para o aluno poder regularizar da baixa do MEI, enfim, pedir para sair da empresa, se for o caso. Então, tem um tempinho bem bom, assim, que a gente costuma dar, e a pró-reitoria aceita também. Tá certo. Obrigada, gente. Jocely, pontuação mínima, teste AMPAD? Não, não tem pontuação mínima. Você precisa fazer o teste AMPAD, tá? O que mais, gente? Que silêncio.
Prof, inicialmente a gente pode fazer só as obrigatórias agora nesse primeiro semestre e deixar aí, porque, por exemplo, né, se por acaso vier bolsa, alguma coisa, né, a gente já vai ter que destinar 2 turnos para enfim, ali para o programa e tal, né? E aí, com as obrigatórias, a gente já fica com 3 noites comprometidas, né? Então, Exatamente. Teria essa possibilidade também de deixar as eletivas lá para o segundo semestre, né? Uhum. Vocês decidem, assim, ó, o que a gente não recomenda, especialmente no mestrado, não deixar obrigatória para trás. Tá. Porque, digamos, você não vai fazer uma obrigatória de mestrado, ela só vai ser ofertada novamente em março de 2025. Tá. Isso atrasa a tua qualificação, porque você não pode qualificar teu projeto sem ter feito as obrigatórias. Isso está no regulamento. Mas com relação às eletivas, seria mais tranquilo, então, deixar lá para o segundo semestre. Pode ser, é a critério de cada um, né? Isso é a critério de cada um. Vocês viram também que mestrado, as obrigatórias são todas de noite, tá? Doutorado não, tá? Mas mestrado, todas as obrigatórias são no período da noite, tá? Então vocês vão ver que tem 2 na mesma noite, mas é por quê? Porque uma turma vai estar na de estratégia de operações, na outra de inovação e competitividade. A Caroline Guterres está dizendo para a Andresa que não recebeu e-mail, não está no spam, em nenhum lugar. Andresa, dá uma confirmadinha lá. Ah, tá aí já. Professor, só me tira uma dúvida. Em questão do orientador, vi que tu falou, mas eu estava fazendo outra coisa. Como é que funciona? O orientador ele já começa no primeiro semestre ou a gente já é a partir do segundo? Como é que é? Ou quando a gente tem o projeto já bem definido, como é que funciona? Inicialmente, Álvaro, não precisa se preocupar com o orientador nesse primeiro momento, tá? Se organizem, tá? Comecem a fazer as disciplinas, tá? E depois vocês vão ter um prazo, tá? A gente vai avisando também, olha, gente, é a hora agora de escolher orientador. Tá? Então, vocês têm lá um prazo ali entre, né, um determinado mês, um determinado período para fazer essa formalização, porque a orientação precisa ser alguma coisa muito bem pensada. Sim. Tá? A gente sabe que tem alunos que estão aqui, que eu sei que já falaram comigo, que já sabem quem vai ser orientador, porque já criaram vínculo, enfim, já fizeram um projeto alinhado com o que vão pesquisar mais adiante. Mas são raros os casos, outros não, né? Outros têm contato com o professor, outros não têm nenhum contato com o professor. Não tem problema nenhum isso, tá, gente? Vocês vão conhecendo o grupo de professores, vocês vão conversando com os alunos, vocês vão tendo disciplinas com alunos que já são alunos que a gente chama de veteranos, né? Que já estão, né, rodando, que estão fazendo eletivas. Vocês vão ser colegas de outros alunos que já estão no doutorado, no mestrado, um pouco mais adiante. E essa troca de informações que é importante, tá? Vocês vão conversar com professores, vocês vão ter aula com professores, daqui a pouco vocês têm aula com o professor, diz assim, é esse aqui que eu quero para ser meu orientador. Outros casos vai dizer assim, ó, de jeito nenhum esse professor vai ser meu orientador, porque não é o jeito que eu trabalho, não simpatizei, não, enfim, é muito pessoal, tá? O orientador tem que ser alguém de confiança, que trabalhe junto com vocês e que vocês se acertem. Todos vocês fizeram graduação e vocês sabem o que é uma orientação. Que tem que existir uma sinergia, senão é problemático, né? Então, por isso que não temos essa pressão agora de escolher orientador, né? Mas com o tempo. Show. Pela ordem, imagino que tenha sido a Caroline que levantou a mão. Só não te escutamos, Caroline. Acho que se você abrir o microfone, acho que vai facilitar. Muito inteligente, né? Eu baixei a mão e interpretei que tinha aberto ele. Eu fiquei com uma dúvida que tu passou umas sugestões de datas sobre algumas pendências que tem, por exemplo, proficiência, entre outras. A gente vai ter uma data limite para norteador, como um cronograma, algo assim? Ou a gente anota essa visão de sugestão e faz com base nisso? O manual, a Andresa me ajuda, contempla isso, né? Essa sequência toda. Primeiro isso, depois isso. Isso, ele tá descrito, na verdade, dentro de quanto tempo vocês têm que apresentar. Basicamente, tem que contar um ano a partir do dia 1º de março. Então, ali diz 15º mês, até o 15º. Então, conta esses 15 meses a partir do dia 1º de março.
Mas assim, pessoal, só uma sugestão. Deem uma lida no manual. Ele foi criado assim para a gente facilitar, ajudar a facilitar a vida de vocês. É uma leiturinha bem rápida, tem muita informação importante ali. Então, deem uma olhadinha e qualquer coisa vão perguntando, bem tranquilo. Mas é isso aí, Carol. São, por exemplo, 15 meses contados a partir da data de matrícula, que vai ser no dia 1º de março, que é quando a gente inicia, de fato, as atividades no programa. Ok, e uma notícia, tá? Nós não falamos, mas vocês são as primeiras turmas que estão com esse manual, tá? A gente nunca... não tinha esse manual, tá? Então, ele foi criado esse ano. Claro que ele pode ser melhorado, enfim, a gente está aberto a sugestões também, mas para ajudar vocês, tá? Então, vocês são a primeira turma que está recebendo esse manual aí de informações. Bruna, eu acho que tinha levantado a mão, e depois a Elisa. Oi. Sim, eu queria saber, assim, no caso do doutorado, vem tantas bolsas taxas e tantas integrais, isso? E aí, ou, por exemplo, o aluno, se ele tiver classificado, ele pode escolher daí qual que ele vai ficar? Como é que funciona isso? Conforme a bolsa vem, tá? Conforme a bolsa vem, se abre edital. Se elas vêm todas juntas, se abre edital, né? E quem está mais bem classificado escolhe qual que ele quer. Tá? Então, nós já tivemos casos de mestrado, por exemplo, que vieram 3 bolsas integrais e 4 taxa, ou 5 taxa, e quem pegou a integral, porque os anteriores não queriam a integral, porque tinham um registro em carteira profissional, foi 12º ou 13º colocado. Né? Então, assim, ó, quem está mais bem classificado é o que pode dizer, olha, eu quero essa, não quero essa. Me inscrevo, enfim, faço todo o processo, enfim. Tá? Entendi. Andresa, tem mais alguns colegas ali que não receberam o teu e-mail? Sim, Elisa? gente, eu Bruna, sei. desculpa, Bruna, está esclarecido? Sim, mas, por exemplo, eu posso, sei lá, me inscrever para integral, qualquer coisa mudar para taxa depois? Andresa, é uma me dúvida um ajuda. pouco atípica, tá? Me ajuda na prática. Como é que é a pergunta, Bruna? Desculpa. Eu, por exemplo, se abre um edital e aí da Bolsa Integral, daí eu posso mudar para taxa depois? Ou daí eu tenho que me inscrever para taxa depois também, para o edital da Bolsa Taxa? Tu vai poder se inscrever para taxa somente se tiver vaga. Por exemplo, assim, se a gente recebeu uma bolsa integral e 3 taxas, e a gente faz o repasse delas todas de uma vez. Então, foi para ti e para os colegas seguintes. E daí, do nada, assim, ou aconteceu alguma coisa e tu quer trocar a taxa. A gente nunca teve caso de abrir um edital de troca de bolsa, por exemplo, oferecer a integral para algum outro colega, e reverter, sabe? Então, se tiver vaga e tu quiser se candidatar, a gente te passa a taxa e abre um edital para integral. Mas é mais complicado, assim, de acontecer. Porque, normalmente, a gente passa as bolsas todas de uma vez só. Então, foram aquelas ali, só se esporadicamente vier outra, a gente abre um novo edital. Beleza, obrigada. Perfeito. Agora sim, Elisa, desculpa. Imagina, eu falei que estava tudo certo, mas aí surgiu outra dúvida. Em relação ao reaproveitamento de disciplina do mestrado, por exemplo, vocês norteiam um pouco a gente o que daria para pedir reaproveitamento ou não? Ou como é que faz isso? Através lá do formulário na secretaria? Isso. Elisa, existe uma previsão para isso, tá? Dá uma olhadinha no site do PPGA, no regulamento, ali diz quais são as condições de aproveitamento, tá? Tá. Então, tá tudo claro isso aí, tá? Mas você tem que pedir, tá? Não é automático isso. Não, mas, por exemplo, vocês conseguem nortear, por exemplo, com as disciplinas que eu fiz no mestrado, você fala, olha, isso aqui, essa você pode pedir, essa aqui nem adianta porque não vai entrar, por exemplo, das eletivas. Temos tudo isso aí registrado no PPGA, basta vir conversar com a gente ali, a gente pega o histórico e verifica. Feito. Bem tranquilo. Obrigada. Isso. Pessoal, se tiver outras dúvidas também, fique à vontade. Se alguém não se sente à vontade para falar sobre alguma coisa, nos ligue, mande e-mail, tá? Pegue o meu WhatsApp com a Andresa ali,
Eu não sei, mas a maioria tem meu WhatsApp, né? Então vou colocar aqui. Tá? Porque às vezes tem questões que alguém gostaria de conversar, não se sente à vontade no grupo, né, para falar. Fiquem à vontade, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês não podem ficar com nenhuma dúvida. E outra coisa, mas a minha situação é essa. Expliquem a situação de vocês para a gente, tá? Que a gente avalia as questões, tá? Não escondam informações, né? Porque a gente sempre orienta o aluno da melhor forma, seja com bolsa, seja com disciplina, seja com orientação. Então, assim, é bem franco tudo isso. Desculpa usar o termo franco, tá? Mas a gente é bem franco, honesto, tá? E transparente com todas as questões que a gente trabalha, que a gente atua no PPGA, tá? Quem já foi nosso aluno mestrado sabe disso, tá? Então, bem tranquilo. Isto? 2 minutos antes do prazo. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, tá? Se alguém quiser vir até o PPGA também, alguma tarde, um final de tarde aí para conversar, ainda até o dia 15 nós estamos aí disponíveis, né? Depois fica um pouquinho mais complicado, tá? Obrigado pela compreensão aí, né, dessas questões, pela confiança também no PPGA e aguardo vocês em sala de aula. Abraço. Tchau, prof. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Bianca, tchau, tchau. Ali, Bianca. Tchau, gente. Eu vi uma pergunta da Bianca ali agora. Bianca Libardi, não abriu o que ainda, Bianca? Não, é a inscrição do teste AMPAD. Eu não acompanhei os últimos dias, não. Não, é que acho que teve uma agora em novembro, e aí eles demoram um pouco até abrir a do próximo, né? Uhum. Pode, Andresa, depois tu pode parar ali a gravação, por favor. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até mais.